Seja muito bem-vindo ao Garota de PP na sua versão Drops, aquela sua pequena dose de curadoria e opinião sobre o mundo da publicidade. No Drops de hoje a gente vai falar sobre identidade, sobre marca e sobre áudio. Por quê? Porque quando a gente pensa em identidade, a gente pensa em marca, eu acho que a gente sempre associa a algo muito visual. Não que o áudio não esteja presente dentro da identidade, dentro da marca e dentro da publicidade, mas ele geralmente vem associado a outro elemento, a uma imagem, especialmente, né? Se você parar para pensar, para mim o principal elemento de áudio são os podcasts. Só que até mesmo os podcasts, hoje, eles vêm atrelado à imagem e se transformaram nos videocasts, que estão muito em alta hoje em dia. Por que eu acho que isso acontece? Porque eu acredito que quanto mais elementos você dê para poder captar a atenção da pessoa, mais a captação vai ser eficiente. Né? Então, quando você tem dois elementos, o áudio e o vídeo, você retém muito mais atenção do que quando você só pega um dos elementos, quando só pega o vídeo ou quando você só pega o áudio. E eu acredito que muito disso se reflita nas tendências, por exemplo, do videocast. Para mim, a maior vantagem do podcast sempre foi o fato de a gente poder ouvir um podcast fazendo qualquer outra coisa, né? Então, estou fazendo uma tarefa mecânica aqui, estou lavando os pratos enquanto eu ouço um podcast. Estou, sei lá, dirigindo enquanto eu ouço um podcast. Justamente pelo fato de ele não tomar tanto da sua atenção por utilizar apenas um elemento, apenas um sensorial, que é o áudio. E eu sempre preguei essa como sendo a principal característica do podcast, de você poder atrelar a outras atividades. Isso desde a época que eu fiz o meu primeiro podcast, que foi lá na época da faculdade, sei lá, vamos botar lá 2009, 2010, lá por essa época, onde podcast nem era trend, nem era tendência, e eu já achava isso o máximo, de eu poder ocupar parte da minha mente, que estaria vazia, vagando, com atividades mecânicas, poder preencher-la com um podcast, obtendo informação, conteúdo ou até mesmo entretenimento. Mas o episódio de hoje não é sobre podcast, é sobre a notícia que eu li no Meio Mensagem que fala que a Fiat apresenta nova identidade sonora. Quando eu li identidade sonora, eu fiquei meio tipo assim, identidade sonora, por quê? Porque não é uma coisa que eu vejo muito difundida por aí. Eu vejo casos, e eu me lembro muito que eu vi no TikTok, um rapaz que fala sobre música. Esse rapaz do TikTok que a Sami se refere é o Felipe Vassão. Ele é músico, compositor e produtor musical brasileiro. Ele já produziu pessoas como Emicida e em fevereiro de 2018 gravou o single Pantera Negra para a trilha sonora do filme de mesmo nome, composto por ele e pelo Emicida. Ele tem Instagram, TikTok e YouTube e as redes dele vão estar na descrição. Tá, Sami, continua. E eu lembro que ele falava justamente dessa questão da identidade sonora de marcas. E ele me trouxe que a principal referência assim, de grande sucesso na identidade de marca, de identidade sonora de marca, foi a IBM. Ai, para. Ai, é por isso que eu não gosto de deixar o podcast na mão da Sami. Gente, a marca que a Sami está se referindo é Intel, tá? Não é IBM, é Intel. Ela trouxe aquele breve símbolo sonoro que ficou muito famoso porque toda vez que você ligava um computador... Ih, gaguejou demais, Sami. Vamos pedir para quem entende falar sobre o assunto. Bota um trechinho aí do TikTok do Felipe. A Intel lançou uma vinheta e fez um esquema com todos os fabricantes de computador que usavam chip Intel para colocar essa vinheta no final de todas as propagandas. Mas da onde veio essa melodia? O cara que criou isso aí se chama Walter Versova e ele diz que tentou reproduzir musicalmente a melodia de quem fala Intel Inside. Intel Inside. Simples e eficiente. E ele fala também como um marco de sucesso nacional de identidade sonora, a gente tem o Plim Plim da Globo, que talvez a geração Z nem conheça, se você for parar pra pensar, mas que de fato foi um marco porque todo mundo, por muito tempo, conhecia e sabia do Plim Plim da Globo. E eu quis trazer essa referência porque nem todo mundo entende que essas coisas que ficam, esses sons que ficam, que são atrelados à marca, também são identidade, apesar de ser uma identidade sonora. Então todos esses sonzinhos que atrelam podem sim estar ligados à identidade sonora de uma marca. E na notícia ele fala que na hora da criação da identidade sonora, a marca ela foi estudar qual era essa relação entre as pessoas e os carros e como o áudio tinha essa influência dentro dessa relação entre as pessoas para criar sons que conectavam a marca com a identidade da marca.
né? É o que diz aqui na notícia do Meio Mensagem, que você pode ler completa dentro do site deles. E eu confesso que eu pensei como identidade sonora só esses sonzinhos que a gente utiliza nas publicidades, nas campanhas e tudo mais. Mas eles foram muito mais além. A Fiat, ela fez 3 categorias de sons, né? Ela fez som de feedback, som de auxílio de conduta e som de alerta também. Então a Fiat, ela ultrapassou, ela não tem só um sound logo, que é como se fosse um logo, uma imagem, mas na verdade um áudio, né, que represente a marca. Ela também trouxe sons personalizados e sons pensados e criados para trazer uma identidade também pro próprio motorista quando ele tá lá dirigindo. E antes de ler essa notícia, eu não tinha parado para pensar da importância do elemento auditivo na direção. Né? Porque dirigir é uma coisa que requer atenção. Você não pode dirigir e ler um livro. Você não pode dirigir e, sei lá, e fazer qualquer outra coisa que tome a sua atenção visual. Mas, por ser algo mecânico, ele lhe permite que você não tenha 100% da sua atenção auditiva ali ligada à situação. Então você vai ter atenção, porque você vai ouvir as coisas que estão acontecendo no trânsito, né? Uma buzina, mas você pode dividir a sua atenção auditiva ali com uma música, com um audiobook, com um podcast, como foi falado no início desse episódio, né? Então, quando o carro quer se comunicar com você, ele se comunica por som, porque vai apitar alguma coisa no dispositivo multimídia do carro que vai lhe passar uma mensagem, que vai lhe dar uma informação. E a Fiat também se preocupou com isso, com os sons de feedback, de notificações de central multimídia, que são sons de auxílio à condução, sons de estacionamento, sons de alerta que exigem uma atenção imediata do usuário, como, por exemplo, dirigir de porta aberta. Se a porta estiver aberta, ele faz um som. Se você não está com cinto de segurança, ele faz um som. Eu não tinha parado para pensar o quanto o som, o quanto o áudio é tão relevante nesse setor, nesse segmento. E ele é relevante não só na usabilidade do próprio produto, dos elementos que inserem o setor, né, de automobilismo, quanto também na própria publicidade, como isso poderia ser inserido também na própria publicidade do mundo do automóvel. E é isso, Brasil. Eu achei que foi uma reflexão assim importantíssima para a galera da publicidade pensar em como encaixar e na importância dele, né, do som, dentro da publicidade, dentro da vida, né, que a gente não para muito para pensar sobre os sons que a gente escuta, né? Enfim, já tô entrando numa pira muito louca aqui, então vamos finalizar esse episódio. Eu vejo vocês num próximo episódio. Mil beijos. Tchau!